Olá, sejam muito bem-vindos ao IharaCast, os melhores papos sobre manejo, sobre agricultura e muito mais. A gente está começando aqui uma nova temporada e no foco da nossa atenção está uma cultura que é milenar, um alimento que está na mesa de nós brasileiros quase que todos os dias, eu diria. E aqui no Brasil tem centenas, milhares de agricultores se dedicando ao cultivo dela, a batata. Isso mesmo, a gente vai tratar do manejo da batata e das formas para aumentar a produtividade da cultura. É claro que para essa conversa eu não estou sozinha. Quero apresentar a vocês ele que me faz companhia, Frederico Gianazzi, consultor de desenvolvimento de mercado Ihara. Um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Kelly. Para a gente discutir essa cultura, como você disse, muito importante para nós, né? Não só para a Ihara, mas para o Brasil aí, de importância econômica aí, grande. Que bom que você está com a gente, sua experiência é muito bem-vinda, assim como a do nosso outro convidado. Ele é Sérgio Roberto Benvenga, agrônomo, doutor em entomologia e é pesquisador da Inspecta. Professor Sérgio, vou chamá-lo assim, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado, Kellen, obrigado a todos. A gente vai poder colaborar com esse evento. Falando um pouco sobre o manejo das pragas da batata. São alguns insetos, nós temos os ácaros também. Então, ao longo desse nosso bate-papo, eu vou poder passar um pouquinho dessas orientações a todos. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece a presença e todos que estão na nossa audiência, venham conosco, porque é hora da gente entender esse cenário da cultura da batata, o diagnóstico e partir para as alternativas para melhorar o manejo, avançando ainda para as últimas soluções disponíveis no mercado. Vamos conversar com o professor Sérgio Gianazzi, depois eu quero bater um papo com você, que roda muito o Brasil também, que tem muita experiência. Professor Sérgio, começo contigo dizendo para a gente qual é o cenário hoje da cultura da batata. É um cenário com grandes desafios no manejo, na produtividade ou não? Com certeza, Kellen. Com certeza existem os desafios, sim. Os insetos e os ácaros que ocorrem na cultura da batata, eles não necessariamente são exclusivos dessa cultura. Muitos são migrantes. Então, quando o produtor ele está no ambiente em que ele cultiva a batata e nas proximidades existem outras culturas, só isso já faz entender que ele está passível de ter esses insetos e os ácaros na sua lavoura. Essa é uma questão importante. Você disse que esses insetos eles acabam migrando de outras culturas para a produção de batata. Só para a gente avançar um pouco mais, professor, qual é o grau hoje de preocupação que você está? Sinal amarelo, vermelho, em relação à presença de insetos e ácaros? Olha, Kelly, eu digo a você que é uma questão de um sinal amarelo, porque nós temos assim as culturas anuais, né, os cereais, eles estão encerrando a colheita e muitos desses insetos, eles sem esse abrigo inicial, sem a cultura primária, eles vão procurar então nesse momento uma cultura que esteja em fase de desenvolvimento no campo. Então é um sinal amarelo para que o produtor fique bem atento, sim. Muito bem, sinal amarelo na parte de pragas, doenças. Gianazzi, você anda muito pelo Brasil e também por lavouras de batata. Qual é o diagnóstico que você faria para a nossa audiência? Uma preocupação além de pragas com alguma outra condição? Eu vejo que o cenário de pragas é um crescente, né? A questão climática vem favorecendo bastante nos últimos anos aí. A gente vem observando as áreas de batata minadora. O Sérgio acho que pode comentar um pouco mais nesse sentido aí. Vem numa crescente, uma preocupação do produtor, dificuldade de manejar, né? São alvos aí, a própria mosca branca, algumas doenças também, uma preocupação grande no cenário de doenças de solo, né? O produtor vem tendo prejuízo, impacto na produção. O solo aí que é o nosso principal matéria-prima aí para poder produzir, né? E o produtor vem tendo dificuldade aí com alguns patógenos de solo.
E na folha, né? Veja uma crescente problema com a alternária, o desafio do controle em anos muito favoráveis da requeima, né? Perda de produção, perda de área foliar por essas doenças aí. Então é um cenário bastante desafiador. A batata é uma cultura muito sensível, né? Então o produtor tem que olhar para ela com um olhar muito preventivo, né? De acompanhamento, de cuidado. Então esse é o cenário que nós temos e o desafio do sistema de produção de batata. Interessante, gostei muito do que você disse. A cultura da batata é uma cultura muito sensível, disse o Gianazzi aqui para a gente, por isso a importância de um olhar preventivo e de acompanhamento. Eu pego esse link do que você trouxe, Gianazzi, para devolver a questão para você, professor, porque na parte de pragas, esse olhar preventivo e essa presença nas lavouras fazem alguma diferença? Com certeza, Kelly. Muito bem informado pelo Gianazzi. Nós temos insetos como os tripes, a própria mosca branca, que são insetos que são vetores de doenças. E esse tratamento de uma forma preventiva é exatamente em função de nós não termos como conhecer se o inseto está infectado ou não com essas doenças. Então, migrante de uma cultura primária para a cultura da batata, nós não sabemos dizer. Então, o tratamento para tripes e para mosca branca, principalmente na fase inicial de desenvolvimento da cultura da batata, é fundamental para que a gente possa ter as plantas sadias para a máxima exploração da produtividade. Excelente. Então, você está concordando com o Gianazzi que essa prevenção é importante. Agora, Gianazzi, você tem visto os agricultores aderindo a esse tipo de manejo preventivo? Acho que é uma mudança cultural. Acho que o produtor vem se preocupando cada vez mais em ter ganho de produção, em ter produtividade. E ele vem, sim, olhando de uma forma mais preventiva, principalmente a batata, que tem um custo de produção alto, é uma cultura que ela não é barata para se produzir, né? É um investimento, vamos dizer assim, né? É um investimento alto. E o produtor ele vem cada vez mais se preocupando em entender mais e se prevenir mais. Nenhum produtor tem máquina sobrando, né? Então o apagar fogo é um negócio que ele é preocupante. Então a gente vê o produtor com essa preocupação. Às vezes ele precisa de ferramentas, né? Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou monitorar isso, né? E aí eu acho que o Sérgio pode nos ajudar bastante, com bastante informação nesse sentido. Mas esse é uma preocupação do produtor, sim. Interessante, interessantíssimo, porque a gente está ouvindo juntos aqui os profissionais nos chamarem a atenção para sensibilidade da cultura da batata, ou seja, é uma cultura que precisa de um olhar atento. Além disso, uma cultura que tem um alto custo de produção. Merece que a gente faça um manejo cada vez mais assertivo para que, no final das contas, a gente tenha produtividade e também rentabilidade. Vamos avançar para a segunda parte, que é como fazer, como a gente melhora o nosso manejo em campo. Professor Sérgio, eu volto para você para saber se tem um guia aí para tomada de decisão, a fim de que a gente possa aproveitar as ferramentas químicas, mas também o conhecimento dos profissionais nas lavouras para melhorar a produtividade da batata e acabar com a presença dessas pragas, doenças ou até diminuir. Excelente. O manejo preventivo ele é um pouco mais direcionado para o tríplice e para a mosca branca. Porém, para os outros insetos que podem infestar a cultura, como no caso a traça da batatinha, a traça do tomate, nós temos aí a mosca minadora, a gente pode utilizar para esses outros insetos uma técnica que é a da inspeção da praga na própria planta. Então é importante que o produtor ele tenha à disposição na propriedade uma equipe de pessoas treinadas para fazer o reconhecimento, fazer o levantamento populacional ou a inspeção, como é dito, desses insetos. Para alguns, a exemplo das traças, nós podemos trabalhar com as armadilhas que monitoram a chegada dos adultos, as mariposas migrantes, e esse levantamento com as armadilhas e com a inspeção no campo vai gerar um índice
o índice de infestação, ou como a gente diz, a porcentagem de ataque. E com essa porcentagem, a gente consegue sim estabelecer se a população está estagnada, se está evoluindo, para que a gente possa aí utilizar o inseticida indicado para a praga do dia, com base nesse levantamento. Excelente. Professor, para esse levantamento, ele requer uma presença física, né? O professor falou sobre inspeção da praga, reconhecimento e levantamento populacional. Qual é a frequência indicada mínima para que esses dados possam ser coletados pelos profissionais treinados das fazendas? Excelente pergunta, Kelly, porque isso vai auxiliar, inclusive, na questão do dimensionamento da equipe. Nós sugerimos com que essas inspeções elas ocorram com uma frequência de 1 vez por semana. E para isso é necessário com que a lavoura seja dividida em talhões, ou em lotes, ou em glebas, ou em MIP, como alguns também chamam. Então, uma vez a lavoura dividida, a gente sugere então que esses inspetores, esses profissionais, eles retornem àquele mesmo talhão com frequência de 1 vez por semana, até mesmo para avaliar a eficiência dos tratamentos. Então, o levantamento foi feito hoje. Durante a semana é feito o tratamento. Dentro de uma semana volta o mesmo profissional. Você consegue, então, avaliar a eficácia do seu controle, inclusive. É uma forma indireta de avaliação de performance de tratamentos. Muito bom, professor. Frequência, então, recomendada aqui pelo professor, engenheiro agrônomo, doutor em entomologia, pesquisador da Inspecta, é pelo menos 1 vez na semana fazer uma visita na lavoura para inspecionar, para verificar quais são as pragas que tem lá e mais, não só identificar qual é a praga, mas um levantamento populacional. Aí a gente chega na sua área, né, Gianazzi? Depois de ter feito esse trabalho de ir à lavoura, reconhecer o tamanho da infestação ou da população daquela praga, o que você recomenda para os seus clientes, para quem te consulta quase que diariamente? Kelly, esse é um momento importante, né? A tomada de decisão e a ferramenta que eu vou trabalhar para manejar esse alvo. Então, o Sérgio bem colocou, você identificando, porque a praga ela tem os estágios, né? E você tem ferramentas para trabalhar os estágios, né? Falando um pouquinho de mosca branca, né? Ela tem um ciclo e às vezes o inseticida ele vai trabalhar uma fase daquele ciclo, deixando sobrar outras fases, né? Então é importante que o produtor ele entenda isso e ele invista numa ferramenta que ele consiga, para aquela situação, ter o melhor resultado. Interessante. Né? Então, esse é um ponto. Você está dizendo, então, que por mais inovadoras que sejam as tecnologias que estão disponíveis no mercado, por mais pesquisa, bilhões de dólares que se invista, esse produto sozinho não resolve um problema se ele for colocado no período incorreto do desenvolvimento da praga e se também não for feito um trabalho de verificação, se aquela dose está funcionando e etc. Essa é uma coisa simples, básica ou não? Muita gente ainda comete erros nessa fase, Gianazzi? A tomada de decisão tem alguns, assim, não vou falar erros, mas às vezes alguns equívocos em termos de dose, né? Para aquele momento que está a situação, né? E a fase, sabe, Kelly? A gente precisa pensar na fase que o alvo está e a ferramenta que eu vou trabalhar para aquele momento ali. A gente tem produtos igual a gente tem o Maxan, pensando em mosca branca, né? Eu consigo trabalhar todo o ciclo dela. Então, é uma ferramenta que, com a aplicação dele, eu consigo trabalhar desde o ovo até o adulto, né? E, às vezes, o produtor ele vai, às vezes, investir numa ferramenta que vai trabalhar só o adulto, né? E aí ele pode ter as outras fases uma ressurgência muito rápida do alvo. E aquilo ali, às vezes, haver uma necessidade de uma nova aplicação com um intervalo mais curto, né? Vamos dizer assim, um apaga-fogo ali. Na situação. Então, se após a verificação, há necessidade de uma intervenção, de uma aplicação, ele tem que tomar a decisão pela melhor ferramenta para aquela situação ali. Né? Escolher a ferramenta que ele consiga manejar aquela situação que ele está vivenciando naquele momento. Muito bem. Sabe o que eu estou pensando aqui, ouvindo o Gianazzi, ouvindo o professor Sérgio? E aí eu vou perguntar para o professor Sérgio. Dá trabalho, né, professor, fazer o manejo de praga, porque a gente tem visto muito nessa era da tecnologia, até uma crítica, muitas vezes, de que tem cada vez menos engenheiros agrônomos ou agricultores ou técnicos sujando a botina, indo lá na lavoura para
observar, para aprender o que aquelas plantas estão dizendo. Manejar a praga e ter uma produtividade alta significa colocar energia, ter um certo número de horas ali de dedicação? Sim, Kelly. Esse levantamento exige com que a gente vá a campo. Muitos insetos, eles são tamanho bastante diminuto, e isso exige com que a gente use, inclusive, muitas vezes até as lupinhas de bolso, né? São ferramentas que a gente utiliza na própria planta. Então a gente coleta na planta algumas folhas, dessas folhas a gente examina se tem a fase do inseto, que é exatamente para que a gente possa utilizar a ferramenta correta, como citou o Gianazzi. Então, se o produto ele tem foco em cima da fase jovem do inseto, da larva do inseto ou da fase adulta, é importante que esse inspetor de pragas traga do campo informações de como está o cenário dessa população, para que o melhor inseticida seja utilizado. E essas informações elas devem ser coletadas diretamente no campo. Então, vai ser necessário, sim, termos uma equipe em campo dedicada, treinada para realizar essa função, para que a melhor ferramenta possa ser utilizada e o produtor caminhe, né, para explorar o máximo da produtividade da lavoura. Muito bem, professor. Muito obrigada pelas suas considerações. Qual é a solução? Um pouco é esse, né? Parte da solução do problema de pragas e doenças na cultura da batata é sujar a botina, fazer a verificação da população de pragas, tipo de inseto que está lá, qual é a doença, o diagnóstico. Segunda é usar as tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado. Para onde a Ihara está olhando, quais são as outras soluções que vocês enxergam? A gente acredita na junção disso tudo aí, o Kelly. Você ter o acompanhamento da lavoura, né? O diagnóstico correto, né? E você entender a tecnologia, o momento, como utilizar, né? O momento de se aplicar, dose, volume de cauda. Tem uma outra parte aí que é a tecnologia de aplicação, que ainda a gente precisa avançar muito no campo, né? Existe hoje diversas ferramentas. Então, a junção de tudo isso vai levar o produtor ao sucesso. Muito bem. Professor Sérgio, qual é a sua dica final para a nossa audiência? Qual a melhor solução? Kelly, além disso que nós já citamos, né, que é essa parte do levantamento, é importante também com que o produtor se preocupe com a escolha da área, né? O plantio de batata de forma escalonada, com a cultura nova, ao lado de uma cultura em fase final, isso também culmina para a migração dos insetos. Então, ele vai até nem haver necessidade do inseto vir de culturas como cereais. Então, se ele se preocupar em realizar o plantio em áreas onde não tem lavoura de batata por perto, ele já começa a ganhar também em termos de manejo, né, que é o que nós chamamos de manejo ambiental. Então, se ele se preocupar com a escolha da área, se ele tiver uma equipe dedicada para fazer o levantamento, para fazer as tomadas de decisão com os melhores inseticidas, no momento que os insetos estiverem nessas fases mais vulneráveis, né, tudo isso vai o ajudar a ter o sucesso, né, no manejo das pragas. E o mais importante de tudo isso é que ele vai começar a gostar desses levantamentos, porque ele vai começar a avaliar a eficiência dos seus próprios tratamentos, né? O que ele vai conseguir em termos de vantagem com isso. Então, a minha dica de ouro é: produtor, treine sua equipe, faça esse levantamento com a frequência semanal, para que você possa realizar as pulverizações de forma mais assertiva possível. Excelente, adoro dicas de ouro e essa foi realmente muito valiosa. Professor, sua dica de ouro, Gianazzi? Eu vejo que entender as ferramentas, né? Hoje a Ihara oferece para o manejo de pragas aí, o Maxan, como a gente comentou, consegue trabalhar o ciclo da mosca branca. Temos ferramentas que trazem a questão do amplo espectro, né? O produtor não tem condição de ficar entrando muitas vezes na lavoura e às vezes ele tem uma diversidade, mais de um alvo, né? Então a gente está trazendo aí o eleito para a cultura da batata, que consegue trabalhar mais de um alvo, né? É um amplo espectro
aí para a cultura da batata, ajudando o produtor em sugadores e mastigadores aí, que são as lagartas, minadora, né? Então, entender as ferramentas e saber o momento de colocar elas dentro do manejo. Isso é muito valioso também, né? Porque a gente tem cada vez rotinas mais atribuladas, menos tempo, e aí ter uma solução que ajude a controlar vários desafios é muito bem-vindo. Gente, papo bom passa rápido, é assim mesmo. Quero agradecer demais a você, Sérgio Roberto Benvenga, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em entomologia e é pesquisador da Inspecta. Volte muito mais vezes no IharaCast, foi muito bom te receber. Eu que agradeço, Kellen, pela oportunidade da gente estar nesse bate-papo tão agradável, né? E poder passar um pouquinho dessas experiências, né? Exatamente para favorecer os nossos produtores, para produzir o alimento que está no nosso dia a dia, né? Como a batata, muito consumida. Então, tudo que a gente puder fazer para favorecer esses produtores guerreiros, né? A gente está aqui à disposição. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, até a próxima. Janazzi, volte muito mais vezes, foi muito bom tê-lo conosco também. Frederico Janazzi, consultor de desenvolvimento de mercado Ihara. Eu que agradeço, Kellen. Agradeço ao Sérgio aí também pelo bate-papo, né? Que essa cultura para nós é de grande importância. Muito obrigada, Gianazzi, e a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio do IharaCast. Continuem conosco, porque aqui você encontra as melhores dicas de manejo e agricultura para o seu negócio. Até a próxima!